Bom dia, bom dia! Hoje é o nosso 15º dia da jornada e hoje nós entramos em uma nova fase dessa nossa jornada. E vamos falar sobre algo que transforma completamente a forma como vivemos. E o que é isso? O propósito e o chamado de Deus para nós. Transforma completamente a nossa vida quando nós de fato nos conectamos com isso, o chamado de Deus e o seu propósito para a nossa vida individual. Você já se perguntou por que Deus me criou? Geralmente nós nos perguntamos isso em momentos de aflição, né? Quando estamos ali angustiados com alguma coisa e a gente se pergunta, mas para que Deus me criou, né? Estou vivendo uma vida tão sem propósito. Qual é o significado, né, da minha vida? E tem algum significado maior, né? Para que eu estou vivendo? Para quê? São perguntas que fazemos. Eu já me fiz essa pergunta em vários momentos da minha vida. E você, me conta aí. Bom, para dar início, nós vamos fazer uma breve oração, tá bom? Então eu te convido a fechar os olhos se for possível, se não, pode ficar com os olhos abertos, tá bom? Senhor, coloco de Ti, ó Deus, toda a minha vida, toda a vida, ó Deus, que aqui se encontra. Tome em Tuas mãos, ó Deus, e nos ajude a encontrar o propósito da nossa vida em Ti, em Cristo Jesus. Amém. Bom, então, vamos ao nosso versículo do dia. O versículo do dia está em Efésios 2, verso 10. Então, se você tem a sua Bíblia, eu te convido a abrir agora, nesse momento, tá? Efésios 2:10 diz assim: porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, através da Bíblia, vamos descobrir o nosso propósito. E é exatamente através desse versículo, tá? Então, Efésios 2:10, tá bom? Vamos ler novamente, agora um pouquinho mais pausado e refletindo no verso. Porque somos criação de Deus. O que nós somos? O que eu e você somos? Eu sou, coloca aí na primeira pessoa. Eu sou criação de Deus. Essa criação, ela foi realizada em Cristo Jesus, tá? Então, eu sou uma criação de Deus realizada em Cristo Jesus, tá bom? Então, eu fui criada através de Cristo Jesus, tá bom? Então, para quê? Aí vem o para quê, tá bom? Tudo no verso só, que lindo, né? Para fazermos boas obras. Para que eu fui criada? Para fazer boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, Deus, ele primeiro preparou as obras para depois que eu nascer, vier ao mundo, praticar essas boas obras. Então, eu fui criada por Deus através de Cristo Jesus. E eu fui criada para fazer as boas obras. Se você tiver uma canetinha e puder sublinhar o verso para refletir sobre ele, é muito interessante, tá? Então, sublinha aí, tá bom? Ele me preparou, ele me fez para isso, para praticar, tá? Para fazermos boas obras. Para fazer boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Então, Deus, ele não te chamou para ser engenheiro, construir as boas obras, mas ele te chamou para fazer, entende? É como um professor na sala de aula. Ele preparou tudo, preparou todo o material, preparou a aula e deixou lá bonitinho, só para passar pra gente que você tem que fazer isso aqui. E essa é a parte que nos cabe. Fazer a tua obra, tá bom? Então, através desse versículo simples e pequeno, nós descobrimos 3 coisinhas muito interessantes. 3 coisinhas bastante interessantes. Quais são? Que nós somos criação de Deus e fomos criados através de Cristo Jesus e fomos criados para fazer boas obras
que antes mesmo, e aí vem a terceira, a coisinha que é, Deus já preparou as obras. Então você não precisa criar nada, já está tudo feito. Você só tem que produzir, né? Vai lá e produz. É como uma fábrica que ela já te dá toda a matéria-prima e você só tem que ir lá e colocar a mão na massa. Olha só, tudo mastigadinho pra gente, né? Mesmo assim a gente ainda acha dificuldade, gente. Vamos ser sinceros, né? Mas vamos refletir um pouquinho sobre esse verso. Deus, ele não cria nada sem propósito e isso inclui você. Então, se você está aqui hoje, é porque você foi criado para um propósito, tá bom? Seu valor não é o que o mundo diz, mas sim o que Deus diz. Então, não importa o que você veja e o que o mundo está dizendo. O mundo, ele tem a sua linha de raciocínio e de pensamento. Mas nós estamos aqui confiando no que diz o Senhor através da sua palavra. E o que ele fala é que você tem sim valor, tá? Então, antes mesmo de você nascer, Deus já havia preparado boas obras para você. Antes mesmo de você nascer, Deus já deixou tudo prontinho. É como um pai e uma mãe que está esperando o bebê ansiosamente para que ele nasça. Já deixa o quarto preparado, tudo que for possível ao seu alcance, o pai e a mãe, ele vai fazer. Para que quando esse bebezinho nascer, ele já encontre tudo pronto e sinta-se o mais confortável possível para poder crescer, né? E com saúde, com alegria, enfim, assim é o nosso Deus. Ele já deixou tudo prontinho e assim foi isso. Ele já deixou tudo preparado, as boas obras para você realizar, tá bom? Então, talvez você já tenha se perguntado, será que minha vida tem mesmo um propósito? Eu já me perguntei isso várias vezes. A verdade é que sim, Deus te criou com uma missão específica e cada detalhe de sua história faz parte do plano de Deus. Cada detalhe da sua história faz parte do plano dele, tá bom? O nosso chamado não é apenas sobre o que fazemos, mas sobre quem somos em Deus. Então, não é o que você apenas faz, mas é quem você é em Deus. É quem você é em Deus. Olha só. Ele nos criou para refletirmos a sua glória, vivermos em comunhão com Ele e praticarmos outras vidas e impactarmos outras vidas. Então, Ele nos criou para refletir a sua glória. Tá? Então, assim, como nós refletimos a glória de Deus? Convivendo com Ele. Nós somos impactados através do relacionamento. A gente estamos trabalhando, né, sobre essa questão do relacionamento. Então, quando você convive muito tempo com a pessoa, você pega o jeito da pessoa falar, da pessoa andar. Não é assim? Os filhos muitas vezes imitam os pais. Por quê? Não é através da fala, mas é através da convivência, do relacionamento. Quanto mais você convive com aquela pessoa, mais você vai pegando o jeitinho dela. E assim também. Então, como nós podemos refletir a glória de Deus? Praticando essa convivência, relacionamento com Ele, tá bom? E o que nós vamos fazer quando nós temos a glória de Cristo? Vamos impactar outras vidas. Então, já faz parte do seu propósito. Essa é a base do seu propósito. Ter um relacionamento com Deus e impactar outras vidas através do seu relacionamento. E isso vai vir de forma muito natural, porque vai estar em você, tá bom? Mesmo quando não entendemos completamente o nosso propósito, podemos confiar que Deus está nos guiando. Eu tinha a mania de quando abria a Bíblia e via aquelas histórias lindas, Davi, Samuel e diversos outros, né? Diversos outros personagens que nós encontramos desde o comecinho até o final da Bíblia. Sempre com histórias muito impactantes, que fizeram grandes coisas. E eu dizia assim, nossa, mas o que é que eu faço? Né? O que é que eu faço? E aí, eu ficava pensando assim, mas qual é o meu propósito, né? Porque essas pessoas fizeram coisas tão mal. E eu, o que é que eu vou fazer? Mas o mais importante é darmos um passo de cada vez, seguindo a direção do Espírito Santo, né? Confiar que Deus está nos guiando. Deus está nos guiando. Então, assim, o nosso propósito base, ele já está sendo feito na nossa vida, basta apenas a gente permitir que isso aconteça, tá? Que é o relacionamento e impactar
outras vidas. E através desse propósito base, você começando a impactar outras vidas, aí é que vem a chave. Quando você impacta outras vidas, é que o seu propósito ele vai se transformando em coisas ainda maiores. A base do nosso propósito, gente, é isso. Eu confesso a vocês, eu passei um dia sem conseguir gravar, só pensando sobre esse tema de hoje. Senão eu preciso pensar sobre esse tema, porque é um tema que impacta bastante a minha vida. Descobri o meu propósito, eu estou descobrindo aqui junto com vocês. Qual é o meu propósito base? Relacionamento com Deus. E impactar outras vidas. Ser luz para essas pessoas. Então, nós vamos hoje praticar, né? Isso aí, tá bom? E o que é que nós vamos fazer? A nossa ação prática, que é os nossos desafios, né? Vamos lembrar aqui, né? O mais importante é darmos um passo de cada vez seguindo a direção do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele vai te guiar nessa jornada. Se você, assim como eu, muitas vezes se sente perdido com relação ao seu propósito, o porquê da sua vida, da sua existência, então peça a direção sempre do Espírito Santo. Tá bom? Então, o nosso desafio de hoje, o nosso primeiro é: faça uma lista com seus dons e talentos. Desculpa. Por que dons e talentos? Os dons são aqueles que você já nasce com ele. Já viu criança que já nasce desenhando, já nasce cantando, canta perfeitamente. Enfim, são dons. E você tem o seu dom, talvez o seu dom seja de recepção, seja de limpar bem uma casa, seja, eu não sei qual é o seu, escrever, ler, cantar. Enfim, descubra aí na sua lista quais são os seus dons e os seus talentos. São aqueles que você vai desenvolvendo ao longo da sua vida, da sua jornada, tá bom? O que você gosta de fazer, o que você faz bem e você gosta de fazer. Escreve tudo em um papel, lista bem bonitinho. Isso pode revelar o caminho para o seu propósito, tá bom? E o nosso segundo desafio é bem mais simples. Ore pedindo a Deus que você tenha mais oportunidades para servir e impactar outras vidas. E por que pedir a Deus para conseguir impactar outras vidas? Porque, como já descobrimos, o nosso propósito é esse: impactar outras vidas. Torna-se o nosso propósito de vida ainda maior, tá bom? Escolha hoje viver com intenção, lembrando que você foi criado para um propósito maior. Então, esse é o nosso terceiro desafio. Desafio. Escolha hoje viver com intenção, ou seja intencional em tudo que você faz. Você foi criado para um propósito maior. Então, se você sabe que foi criado em um propósito maior, seja intencional em tudo que você faz. Lembrando que se você conhece hoje, começa a conhecer quais são os seus dons e talentos, e você então consegue usá-los para impactar outras vidas. Peça a Deus para conseguir fazer isso, né? Para te dar sabedoria, discernimento de como fazer isso. E seja intencional. Olha, eu vou usar esse meu talento dessa forma e eu sei que eu vou impactar aquela vida com isso, ou várias vidas com isso, tá bom? É uma jornada bastante interessante, mas que nos ajuda a crescer a nós mesmos e também impactar a vida de outras pessoas. E quando nós conseguimos, isso se chama sucesso, tá bom? Escolha viver essa verdade a partir de hoje. Se essa mensagem falou ao seu coração, por favor, deixe aqui nos comentários. Eu fui criada para um propósito maior. E não se esqueça de compartilhar com alguém que precisa dessa palavra. Nós nos encontramos amanhã para o nosso 16º dia da nossa jornada, onde nós vamos continuar descobrindo mais sobre o nosso chamado. Então, um grande beijo e até amanhã. Gente, desculpa, eu tô falando tudo errado. Acabei de acordar na instante. Mas é isso, até amanhã. Tchau.